pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Alexandre Melhoranza, este é mais um BT Papo, uma das atrações em vídeos do blog bibotalk.com, e nesse episódio eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre um vídeo que o nosso amigo Iago Martins lançou na internet há pouco tempo atrás, baseando a opinião dele sobre a redução da maioridade penal no texto de Paulo aos Romanos, capítulo 13. E aí eu gostaria de propor algumas coisas sobre esse capítulo que vão nos ajudar a elucidar como interpretar e fazer um contraponto aí com o nosso amigo Iago Martins sobre esse texto. E quando a gente estuda esse texto, a primeira questão, ou uma das primeiras questões que a gente se coloca é a seguinte: Romanos 13 é uma teoria para o Estado? Ele é um conjunto de leis que podem ser aplicadas ao Estado para fazer leis civis, leis criminais e tudo mais? Bom, isso é o que a gente vai tentar ver aqui, né? A primeira coisa para a gente tentar elucidar esse texto é o seguinte: Paulo ele escreve para cristãos que estavam vivendo no Estado, né? Ele estava escrevendo para cristãos que viviam em Roma. Então ele não escreve uma teoria para o Estado, uma teoria de Estado. Já haviam na época dele escritos de Platão, Aristóteles, Cícero. Então ele não escreve uma teoria de Estado, mas para cristãos que estão no Estado. Então ele escreve para os cristãos de Roma como eles deveriam agir na sociedade. E ele não escreve para esses cristãos de uma forma que esses cristãos deveriam construir uma sociedade. Então ele escreve para cristãos que já estão dentro de uma sociedade e não para cristãos construírem uma sociedade nova. Não é isso. Por quê? Porque Paulo ele escreve para uma comunidade cristã. Ele não escreve para a sociedade em geral, ele não escreve para a sociedade inteira. Ele escreve para igrejas. Todas as cartas de Paulo foram endereçadas a comunidades cristãs. Não foi endereçado ao prefeito da cidade, não foi endereçado ao governador, não foi para dar dicas de como construir um estado melhor. Ele escreve para igrejas, para comunidades cristãs. Então, pegar escritos bíblicos, literalizá-los para construir leis em cima de versículos bíblicos é muito perigoso, pelo simples fato de que a Bíblia não foi escrita para construir um Estado, foi escrito para regular a vida de uma comunidade cristã. E voltando agora para Romanos 13, além de tudo, antes de tentar entender essa questão de punição, de Estado que pune e tudo mais, a gente observa uma progressão no pensamento de Paulo, né? Existe uma progressão dos argumentos de Paulo. Então ele parte da punição do Estado. Lembre-se que ele está escrevendo para cristãos numa comunidade cristã, numa igreja. Então Paulo ele diz que o Estado pune, mas cabe ao cristão ter a sua consciência diante disso, e ele vai terminar o argumento dele no amor, que o amor é o cumprimento de toda a lei. Então, para esse estudo de Romanos 13, de Estado que pune, não pune, enfim, como aplicar, se é aplicável ou não, a gente teria que pegar até o verso 10 e não versículos isolados, falar que só o Estado pune e desconsiderar os outros argumentos de Paulo, que isso não tem cabimento. Então a nossa perícope ela é do verso 1 ao verso 10. Né? Porque no verso 11 ele inicia um outro assunto, ele vai falar sobre a salvação e tudo mais, né? Então até o verso 10 ele vai tratar sobre punição, consciência e amor. Então Paulo diz que os cristãos na sociedade eles deveriam sim temer a punição do Estado. Claro, o Estado deve punir, sou a favor disso, deve ter leis que regulem a sociedade, senão acho que também vira uma bagunça, e esses cristãos deveriam temer o Estado. Mas eles não têm que temer o Estado só pelo Estado em si, mas porque eles são cristãos que têm consciência. E mais ainda,
Se eles têm consciência, eles têm que agir em amor para com seu próximo. Agindo em amor, eles terão uma consciência cristã e eles não vão precisar temer o Estado. Essa é a sequência do argumento de Paulo. E ainda mais, tem uma outra coisa ainda, por outro lado, né? Essa questão da punição pelo Estado, ela é feita com base em leis que já existam, que já estejam em vigor. Não é para leis hipotéticas. Então, não adianta a gente falar, reduz, por exemplo, já que está em voga esse assunto, reduz a maioridade penal para 16, porque o Estado tem que punir. Sim, o Estado tem que punir, como eu já disse, senão vira bagunça, eu creio nisso também. Desde que sejam leis justas também, né? Essa é uma outra questão que eu não vou nem entrar aqui porque eu não tenho ferramentas para analisar sociologicamente a coisa. Estou dando um viés mais teológico. Mas, de qualquer forma, Paulo diz que o Estado pune, mas ele está imaginando leis que já existam, que já estejam em vigor. Então não adianta a gente inventar leis, como é o caso da maioridade penal, os 16 anos, se sim, se não, nem é o assunto desse vídeo, hein? Mas não adianta a gente inventar lei e imaginar o Estado tem que punir. Senão a gente também posso inventar qualquer lei aqui, achar que alguém é criminoso porque é a minha opinião sobre isso, e falar, não, o Estado tem que punir. Então não é isso. Vale a lei que já existe. E aí eu deixo, terminando esse vídeo, eu deixo uma questão aqui para todos nós pensarmos, né? Em uma lei hipotética, já que a gente está falando de hipóteses e leis que não existem, né? Estão aplicando leis que ainda não existem em cima de Romanos 13. Eu deixo aqui uma reflexão para mim e para você. Se um dia no Brasil fosse proibido por lei ser cristão, nós cristãos apoiaríamos a aplicação e a execução dessa lei? Fica aí pra gente pensar.